E começa aqui no canal mais um resumão semanal, principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware PC Gamer. Talvez esteja percebendo a imagem está um pouquinho diferente porque eu estou usando uma outra webcam, que a minha apresentou problema. Mas o conteúdo segue o mesmo, na descrição como de costume todos os tópicos para que você possa ir navegando. Deixo aqui também lojas parceiras do canal, grupos de promoções, é muito importante que vocês façam parte para que vocês não percam as novidades. E rapidamente confira uma rápida propaganda antes que comece o nosso resumão. Windows e Office barato é na GVG Mall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. E aí, tá faltando VRAM no seu PC? Que tal fazer um upgrade aí, ó, 3070, que originalmente tem 8 GB, recebeu um upgrade para 16 GB. Mas não é simples assim como parece. Aqui nós temos um Paulo Gomes, que é um técnico muito conhecido aqui do Brasil, sendo divulgado mundo afora. E não é a primeira vez que ele é divulgado assim, a outra foi quando ele encontrou aquelas memórias de placas de vídeo que os caras pintavam elas, enfim. O que ele fez? Ele fez um mod na 3070 trocando os chips de memória originais dela, que agora totalizam 16 GB. Esse tipo de alteração não é novidade, já teve no passado, por exemplo, aqui a gente teve um cara chamado Vic On, isso foi em junho do ano passado, porém não tinha ficado tão estável, ele fez as mesmas, tão estável, né? Ele fez as mesmas modificações, mas ele mesmo disse que não estava muito legal, você nem ganhava desempenho direito de acordo com o teste que foi feito e a placa constantemente travava. E agora esse mod ele está mais estável, isso é uma coisa interessante. Basicamente o que ele fez foi, conforme você pode ver nas imagens, ele trocou os chips originais e colocou chips com densidade dobrada, com isso você tem então 16 GB. Aí para enganar a GPU, ele teve que fazer aqui umas alterações no próprio PCB, porque a GPU foi feita para trabalhar com 8 GB de memória. Na parte de software, ele precisou fazer só uma alteração no painel de controle da NVIDIA, colocando no modo desempenho e deu tudo certo. A placa reconhece com os 16 GB, não precisou de um driver especial, você vê que o próprio ID dela não muda, então basicamente qualquer driver vai instalar normalmente na placa. Agora com o dobro de memória, tá? Sobre os testes, pessoal, o que ele fez? Ele colocou jogos pesados que exigem muita VRAM, especialmente em configurações gráficas que também pedem muito. Por exemplo, o caso do Resident Evil 4, onde você tem o teste original rodando aqui com a média de 70 quadros, ok, a média tá boa, porém você observa que 1% low estava muito afetado, cara. O que acontece? Pela falta de VRAM, observa que estava ali já no talo, a 7600, enfim, estava bem instável rodar dessa forma. Então você vê que a placa ela tem potencial para rodar, mas foi limitada pela VRAM. Quando ele colocou essa versão de 16 GB, você vê que o uso de VRAM sobe, vai lá para cima dos 8 GB, e você tem bem mais estabilidade nesse mesmo trecho. Olha só, 1% low. O teste dele lá tem outras situações, confiram, né, para que vocês prestigiem o trabalho aqui do nosso amigo Paulo Gomes, tá bom? E ele mostra ali diversos testes e cenários interessantes para vocês, tá certo? Inclusive no passado teve uma 3070 Ti que apareceu um protótipo de uma placa com 16 GB, né? Ela apresentava também essa configuração, mas essa placa de fato acabou nunca vindo ao público, ok? E essa aqui é a notícia da semana. Depois os conectores da NVIDIA derretendo e os CPUs Intel ficando tortos, eu tive essa experiência, até eu falei sobre isso no vídeo aqui no canal recente, assistam aqui. Temos AMD, cara, olha isso daqui. Eu confesso que eu nunca tinha visto um CPU nesse estado assim. E não é um overclock extremo, não é um uso normal. As pessoas estão tendo seus processadores simplesmente derretendo aqui, ó, queimando na parte de baixo. Olha só essa foto aqui, que coisa bizarra.
E ao contrário do que muitos especularam, são só os 3D. Na verdade, está acontecendo também com CPUs Ryzen 7000 não 3D, que no caso eles informam que é um 7700X, que simplesmente danificou e junto levou o socket, porque o socket, tá vendo? Ó, no mesmo lugar que deu problema, o socket também apresentou uma marca ali, vai precisar trocar a placa-mãe ou fazer ali o rebalem, né? Tipo, tirar o socket e instalar ele de novo. Aqui nós temos o Igor Olosek lá do Igor's Lab, né? Ele trabalhava antigamente no Tech Power Up, mostrando ali a identificação de onde seria justamente por conta de uma falha técnica nos componentes do processador, tá? E aí essa história foi se desenrolando. Aqui nós temos a AMD fazendo a primeira declaração pública sobre o assunto. A princípio, falava só dos Ryzen 7000X 3D. Então assim, nesse primeiro momento, o que a gente sabe é que está afetando mais eles, mas não limitando a só eles, tá? E eles estão trabalhando em um update de BIOS para corrigir esse problema. Então eles falavam assim que o número pequeno de usuários disseram que devido ao aumento de tensão durante o overclock, aí você já pensa, então queimou por conta do overclock. Não é exatamente assim. Essa aqui é a primeira declaração. Encontraram problemas, enfim. E agora a gente vai dando a continuidade. A declaração do Juan José da ASUS, ela é mais completa. Essa é uma declaração oficial. Lá na AMD falava que era um número pequeno. Aqui ele já fala um número grande de usuários do 7000X 3D. Então eles continuam falando mais do X 3D, mas não está acontecendo só com eles. Eles falam aqui que eles estão cientes desse fato e estão analisando junto com a AMD o que será feito. Basicamente o que ele explica é: o Ryzen 7000X 3D não permite o ajuste do multiplicador e da tensão do CPU. Você já sabe porque eu mesmo falei sobre isso nos meus reviews. Porém, ele permite o ajuste, aquele tuning específico do PBO2 e ele permite o EXPO normalmente, que é tipo o XMP da AMD. E no momento que você ativava o EXPO, para, por exemplo, o DDR5 6000 MHz, a tensão do SOC era incrementada automaticamente. E, de acordo com os processadores, tem uns mais ou menos sensíveis e instantaneamente apresentavam problema de acordo com a tensão que era aplicada a eles. Estão trabalhando para justamente limitar o máximo de SOC voltage para 1.3 volts, porque tinha CPUs que estavam recebendo 1.5 e queimavam instantaneamente. Não é assim, um overclock manual, não. O cara ativava o EXPO para subir a frequência da memória dele no máximo e o CPU queimava. É isso que estava acontecendo, cara. Tá? Então nós temos aqui o Der Bauer, que é um cara, um overclocker extremo, que trouxe um extra a essa informação da ASUS. O que acontece? A ASUS estava tirando as BIOS do site que permitiam o ajuste de tensão e liberaram novas BIOS para que você nem consiga fazer esse ajuste mais. Então eles estão limitando a tensão do SOC para impedir que você tente subir ali ou que o próprio sistema altere demais essa tensão no momento da ativação do EXPO. Tá? Porém, eles ainda permitem que você faça o under voltage, mas o over voltage aí não. E aqui o Der Bauer também confirma que aconteceu ali com o 7900X não 3D. Um segundo processador não 3D também apresentando a mesma marca. Cara, isso daqui é algo bizarro. Bizarro, é um problema muito sério, cara. É mais um, né? E é uma série que já não tá com as vendas lá em cima, né? Descontos têm sido aplicados, enfim. E aí começa a aparecer esses problemas aqui. Complicado, ok. E aí, os fabricantes estão liberando BIOS. Aqui nós temos a declaração da MSI sobre o caso. Eles estão reafirmando que é por conta da ativação do EXPO para você subir a frequência da memória. E aí você tem um incremento no SOC e no VDDI-OMC, que é o controlador de memória. E isso pode causar aqui até 1.5 volts, que causa uma morte rápida, permanente no processador. No caso das placas da MSI, eles disseram que não estava chegando a 1.5 volts, tá?
De qualquer forma, eles também estão liberando BIOS para atualizar, para impedir que ali chegue. Então nós temos aqui a segunda declaração da AMD sobre o caso, onde eles já são mais precisos em dizer que é por conta do SOC Voltage. Eles estão liberando um novo AGESA, que é uma instrução geral ali na BIOS, e os fabricantes das placas-mãe vão atualizar, dizendo que agora você vai ter essa limitação até 1.3 volts, não vai passar disso, tá? Para impedir justamente esse problema, e continuam reafirmando, os usuários que tiverem dificuldades, façam ali o suporte. Aqui nós temos então os fabricantes lançando as BIOS, por exemplo, a ASRock já liberou para várias das suas placas, aqui a partir de uma versão 1.21, então você tem uma placa-mãe X670, B, enfim, atualizem a BIOS. Agora é um bom momento para você fazer isso, tá? A Gigabyte também liberou a BIOS, e falando mais uma vez para trazer uma maior segurança no SOC Voltage, tá? A BIOStar da mesma forma, para restringir a tensão direta. Aqui eles falam mais do 7000X3D, a gente viu que não é só com eles, tá? E aqui no caso a MSI confirmando que a BIOS deles irá permitir o undervoltage, né? Então, para você diminuir a tensão, você vai ter o suporte, mas não para aumentar. Por fim, pessoal, nós temos aqui o Gamer Nexus, cara. O Gamer Nexus é um cara, o Steve Burke, eu já tive o prazer de conhecer ele nas minhas viagens. É um cara extremamente experiente com essa área, e ele afirma que passou uma semana testando isso. Ele pegou as placas-mãe que deram problema com os usuários e ele conseguiu reproduzir a falha, tá? E olha só o que ele fala: envolve incompetência em muitos níveis. Caramba, cara, semana que vem vai pegar fogo. Ele fala que vai postar o vídeo dele semana que vem, mostrando o que está acontecendo. Ele também cita o VSOC, mas ele fala que não é simples assim, tem muitas outras coisas que vão entrar, tá? Então vamos aguardar. Na semana que vem, de acordo com os testes dele, eu trago um outro vídeo complementando esse assunto para vocês, tá certo? E aqui nós temos mais um problema. Cara, os Ryzen 7000 estão enfrentando dificuldade. Olha só esse daqui, cara. Os X3D estão enfrentando, na verdade, consumo de energia muito alto em picos mesmo em idle. Aqui nós temos o Ares, que é simplesmente o cara por trás do Cybernetics. Eu digo para vocês que é o maior especialista em fontes de alimentação e consumo de energia nessa área de PC do mundo. E ele cita, por exemplo, que o 7950X3D em idle, sem fazer nada, mesmo exigindo só uma porcentagem de CPU muito baixa, 3%, chegou a ter picos de 130 watts. Estranho, cara, o CPU tá parado, dá um pico de 130 watts. O 7900X, 109 watts. E o 7800X3D, ele falou que não teve problemas, ficou ali com o consumo baixo, tá? Ele ressalta dizendo que eles não acreditam que isso está causando esses problemas aqui na parte de baixo, ó. O próprio Ares disse que não acredita que esse seja o motivo, e sim aquela questão do SOC que os próprios fabricantes das placas-mãe estão dizendo. Mas não é bom ter esse tipo de oscilação, é uma oscilação muito grande, pela palavra do próprio especialista. Ele também diz que os índices de RMA continuam baixos em relação à série 5000. Então a série 7000 tem menos RMA ainda que a série 5000. Tudo bem que a série 7000 é muito recente, né? Lógico que os índices de RMA para algo que está vendendo agora vão ser baixos, perto de algo que está vendendo desde 2020, né? Mas vamos continuar acompanhando, tá? E aí, promoções. Eu acho que talvez seja um bom momento para fazer promoção nesses CPUs, né? Porque eles estão meio queimados na mídia. Se é que vocês me entendem, né? Estão meio queimados aí, né? Então estão ocorrendo descontos, cara, nos Ryzen. Isso já estava acontecendo desde o ano passado, na Black Friday eu já falei pra vocês. E esses CPUs sem o 3D, que ainda não tinha, já estavam tendo um desconto ali, porque não estava vendendo. Várias questões, placa-mãe cara, memória RAM cara. E agora os X3D também estão aparecendo com desconto, cara. Tá? Ok, vamos seguir acompanhando aqui. Pessoal, fim do Windows 10, tá?
A versão Windows 10 22H2 será a última, não teremos uma 23H1 ou 23H2 para nessa build. E agora só o Windows 11 vai receber novas atualizações. A Microsoft disse que o suporte final para o Windows 10 termina em 2025. Então você tem ainda 2 anos e 4 meses para atualizar para o Windows 11, recebendo novidades. Então você vai ter patches críticos, atualizações assim, mas não uma nova build completa, tá? Então, eu já estou usando o Windows 11 aqui já faz mais de um ano, bem estável, tanto na minha máquina pessoal quanto nas bancadas, nada a comentar por enquanto, tá bom? Pessoal, aqui nós temos a Intel anunciando o substituto do Raja Koduri lá naquele grupo de GPUs. O rapaz aqui é o Deepak Patil, acho que é assim que se fala o nome dele, né? Ele já tem experiência com essa área. Pela notícia, ele parece mais um gestor para o time de gráficos da Intel, não necessariamente um super especialista nessa área, tá? Essa notícia nos mostra que a Intel não está desistindo de GPUs, né? Com a saída do Raja, ficou aquela especulação: pô, será que a Intel vai parar? Não vai? Não, a Intel vai seguir, e esse é o roadmap. Após a Alchemist, que é essa que nós estamos, a gente vai ter a Battlemed, Celestial e a Druid, conforme o que eles já tinham anunciado anteriormente, ok? Aqui nós temos a A620 Pro da ASUS sendo revelada, e é uma placa, quando você abre ela não parece uma placa A. Se você compara em relação às A320 e A520, essa aqui parece uma placa B, pela estrutura, VRM com dissipador duplo, Wi-Fi, dissipador no M2, 4 slots, né? Acho que aqui deve ser um M2 só e o outro tá aqui embaixo, né? Me parece uma placa muito robusta para ser uma placa A, tá? Até com Wi-Fizinho, como eu mostrei para vocês, rede de 2.5 gigabits. Então o que acontece? Deve ser sim uma placa muito boa, mas possivelmente no preço de placas B650 com as limitações do chipset de uma A620. Então assim, acaba perdendo um pouco o sentido de ser uma placa A, né? Porque é uma placa A high-end, entre aspas, né? Se é que vocês me entendem. Não revelar o preço, não à toa, porque o preço provavelmente deve ser o preço das placas B, tá bom? Aqui nós temos o The Last of Us recebendo uma atualização grande, são, se eu não me engano, 23 GB, eu já até atualizei, fiz o teste ontem no meu PC com essa nova atualização. E eles corrigem várias coisas relacionadas à performance. Olha só, desempenho de CPU e GPU otimizados durante o jogo. Melhoraram a fidelidade de texturas e resolução, uso de VRAM e várias outras pequenas melhorias, tá? Comenta aqui embaixo como é que tá o nível de desempenho agora com esse novo patch, que foi o maior até então, tá? Aqui na página da Steam, as avaliações que estavam ali negativas agora passam a ser neutras, tá? Então a gente tem aqui ainda muita crítica. Eu ainda não joguei esse jogo porque eu tava zerando o Resident Evil 4 Remake, já zerei inclusive, tô até com arma infinita já na minha segunda rodada. E depois que eu terminar ali, enjoado o jogo, aí eu venho pro Last of Us Part 1 aqui no novo PCzão do canal, que tá tendo a série no canal. Não foi redundante, né? Galera, aqui nós temos uma história curiosa. Olha só essa 3060 Ti da MSI. Ela lançou ali essa versão Supreme X, uma nova revisão. Eles chamaram ela de versão Super 3X. Ok, era só uma... Tipo assim, que nem Asus TUF. É tipo isso, seria a versão Super. O problema é que a Nvidia de vez em quando lança algumas placas Super. Por exemplo, 2060 Super, 2070 Super. E aí essa placa ficou RTX 3060 Ti Super. E aí as pessoas poderiam pensar, pô, lançou uma nova placa, cara? E aparentemente a Nvidia pediu para a MSI cancelar isso daqui, porque iria confundir. Ela iria parecer que era uma nova SKU, uma nova versão, quando na verdade é só a mesma placa com o nome que a MSI quis chamar de Super 3X, de Super 3 ali. Enfim, então foi o que acabou acontecendo. Aqui nós temos o Jacob Freeman, que era um cara muito importante na EVGA, indo para a NVIDIA, tá?
O ponto alto dessa notícia a gente sabe que teve uma polêmica muito grande envolvendo Nvidia e VGA no ano passado, cara. A VGA simplesmente pulou do barco nas vésperas do lançamento da série 4000 e ficou meio obscura. Essa história parece que foi jogada para debaixo do tapete, né, cara? A gente não sabe exatamente todos os motivos por trás dessa saída, que eu nunca tinha visto isso acontecendo no mercado. E agora o cara da EVGA, que supostamente a EVGA que teve problemas com a Nvidia, agora entra para a Nvidia, né? Então fica um pouco estranho na minha visão limitada do assunto, né? Mas enfim, ele vai assumir a posição de evangelista, como eles falam aqui, que ele fica meio ali no marketing técnico, marketing de produtos, enfim. Então vamos acompanhar o que vai rolar na Nvidia a partir da entrada dele. Nós temos também desconto de placas de vídeo, cara, 7900 XT, que foi lançada por 899, que era um preço caro. Tanto é que em relação a XTX, a diferença era de apenas $100, não fazia sentido o preço dessa placa, eu comentei isso no review. E ela vem constantemente caindo, cara. Você vê que há alguns dias atrás, uns 10, 12 dias atrás, tinha aparecido a XT por 779 e agora está aparecendo por 762. Daqui a pouco essa placa está chegando a $700, cara. Ficando ali, daqui a pouco próximo do preço da própria 4070, sendo que o desempenho dela é basicamente o nível da 4080. Ela é uma placa forte. Nunca foi questionado sobre o poder dessa placa, e sim sobre o preço, que realmente estava um pouquinho alto ali. Embora em relação ao que a Nvidia tem oferecido, a 4080 era mais cara, né? Mas a gente também não pode comparar assim, pô, se a 4080 tá com preço errado, então essa aqui ela também pode errar no preço, né? Mas enfim, o fato, a notícia é, o preço está caindo. Se está caindo, não está vendendo o suficiente, senão não estaria caindo. Não tem lógica cair quando está vendendo demais, né? Aqui nós temos também a 6950 XT, isso aqui até faz sentido, geração anterior, começar a cair, né? Essa aqui era a high-end da geração anterior, caindo para 599, e essa é uma placa interessante porque ela está rendendo ali no nível da 3090 basicamente, né? Ou seja, próximo ao desempenho da 3090 Ti, que é um pouquinho mais rápido que a 4070. Está aparecendo por 599 o modelo das ROG, com um descontinho aqui lá na Newegg, tá? Então o que acontece? Essa placa, se você ver aqui, a 6950 XT está ficando 10% acima da 4070, e com a metade do preço que era no lançamento original. Então um pouco mais rápida, mesmo preço. Uma aposta justamente para competir contra a 4070, oferecendo um pouco mais de desempenho ali em termos de VRAM e com um bus interface maior, 256 bits. Porém, fato é que a 4070 tem um consumo de energia menor, são 200 watts de TDP, enquanto que essa placa tem um TDP em 335, é bem acima a diferença de consumo de energia, tá certo? Aqui nós temos a MSI lançando uma atualização de BIOS, não só para corrigir aqueles problemas ali dos Ryzen queimando, mas sim para melhorar o tempo de boot. Eles alegam que está caindo pela metade, tá? Na verdade, o tempo do boot já tinha melhorado depois das primeiras BIOS, e agora eles alegam que está ainda menor. Reduziu pela metade o tempo do boot, tá? Então eles citam aqui, ó, dos 43 segundos inicialmente que você liga, tá durando 22 segundos. A minha placa da Gigabyte faz o boot em 15 segundos no máximo ali, tá? Eles citam que é por conta do retraining da memória RAM. Agora eles estão evitando isso para não precisar ficar toda hora retreinando ali os times, enfim. E isso acelera muito o tempo de boot. Aqui nós temos inclusive a função que você pode habilitar ou desabilitar, o Memory Context Restore. Ok. Pessoal, Meteor Lake, o que acontece? Aqui nós temos uma notícia dizendo que a Intel vai começar a produção em massa dos novos Intel Meteor Lake para lançamento na segunda metade de 2023. É esperado que a litografia seja um Intel 4, que é dito pela Intel ter uma densidade de transistor e uma performance por watt equivalente ao TSMC 5 nanômetros e ao N4 deles também. Então o Intel 4 é chamado assim, apesar de não ser nos 4 nanômetros, a densidade de transistores é equivalente ao 4 nanômetros da TSMC. E a gente teve aqui um slide vazado que confirma outros rumores.
Aqui eles citam que o Meteor Lake de fato não virá para o mesmo socket LGA 1700, mas a gente ainda pode ter alguns CPUs extras no LGA 1700, assim como teve os Broadwell lá no passado. Lembra do Broadwell? Você teve ali o Haswell e depois os Broadwell. Foi um pequeno intervalo ali de alguns meses, vieram novos CPUs e em seguida já vieram os Skylake, 6ª geração. Isso pode acontecer novamente, tá? E aí o Meteor Lake, ele iria vir em duas demandas diferentes no mesmo socket. O Meteor Lake viria com CPUs até o Core i5, com 6 núcleos performance, e depois o Arrow Lake viria até o Core i9, então trazendo mais núcleos como a gente vê na série Raptor Lake, tá? Temos aqui uma confirmação de um rumor, né, falando sobre o L4 Cache da Intel, nomeado aqui de Adamantine, né? Adamantina, cidade aqui do estado de São Paulo, para ficar mais fácil. O que acontece, pessoal? Isso aqui é basicamente como se fosse um interposer de cache no processador, tá? Então, segundo a explicação que nós temos aqui, ele faz a conexão entre os vários tiles, né, que são aqueles blocos dessa notícia que você pode ver como são os tiles do CPU, do SOC, do input-output. Ele faz a conexão usando o cache. Então você vai ter o cache acessível para os tiles, mas, segundo a notícia, não visível, não exposto para o sistema operacional. É uma forma dita aqui barata de resolver essa questão de você fazer essa conexão entre eles e ainda aproveitando um cache adicional. É incerto o tipo de cache, se vai ser um SRAM, um EDRAM. É especulado que seja um cache grande, entre 128 MB até 512 MB, não descartando a possibilidade de ter um cache L4 de mais de 1 GB no processador, tá? Então, basicamente, é um mecanismo que a Intel usou para conectar esses tiles e ainda aproveitar um cache extra para você ter ali um desempenho adicional. Precisamos aguardar para ver como é que isso aqui vai funcionar na prática, tá? Temos aqui, pessoal, na parte de rumores, o modelo base daquele portátil da ASUS, ROG Ally, vindo por 599, seria a versão Z1, não a Extreme. Então a Extreme seria um pouco mais rápida, viria por 699, e a versão Z1 normal, 599. No restante iria manter. Você teria 16 GB de memória LPDDR5, a mesma tela, 120 Hz, 1080p, então seria uma diferença em relação ao processador e ao gráfico, ali, o SOC do sistema, tá certo? 4060 Ti, pessoal, temos aqui a GPU fotografada. Será que está próximo o lançamento? Cara, não duvido. O chip é o AD106-350, que refere-se a uma variante da 4060 Ti. Então, por enquanto, a gente teve essa divulgação aqui. Eles borraram aqui o lote, não disseram essas coisas. Em tese, o que nós temos aqui da 4060 Ti é uma GPU com 4.352 CUDA cores, 8 GB de memória, 160 watts de TDP, que seria realmente um TDP muito baixo. Especulação de lançamento em maio, próximo da Computex. Computex está chegando, normalmente tem lançamento lá, tá? Aqui nós temos a MSI mostrando não só a TI com a 4060. Em máquinas pré-montadas, acabou vazando uma lista ali com essas placas. A gente vê aqui a 4060 Ti confirmada com 8 GB de memória, tá? Bem como a própria 4060 normal. Então, já está vazando. Significa que está muito perto o lançamento dessas placas, tá? E paralelo a isso, cara, a gente tem aqui a 7600 XT especulada para dia 25 de maio, coincidindo com a Computex. Peraí, Lucas, eu acho que eu perdi alguma coisa. Cadê a 7700 XT, 7800 XT? Sim, é isso mesmo que vocês estão lendo. Aparentemente, eles vão lançar a primeira 7600 para concorrer supostamente com a 4060, 4060 Ti, para depois aí lançarem as placas imediatamente acima que ficaram faltando, que imagino que já eram para ter sido lançadas, mas
A AMD tá tendo uns problemas ali no meio do caminho, né? Especialmente com drivers, agora com esses processadores aí, tá? A informação vem do Moore's Law is Dead, dizendo que essa placa ofereceria o nível de desempenho da 6750 XT com um consumo de energia de 175 watts. Ele diz que essa placa está no momento sendo testada com um driver que não oferece todo o potencial dela, o driver está limitando a performance dela. Então ele diz hoje ela entrega 11% em relação a 6650 XT, mas com novos drivers ela deve entrar no nível de desempenho da 6750 XT, mantendo 8 GB de VRAM. Sim, 8 GB vai continuar nas placas intermediárias, tá bom? E aqui nós temos o Igor's Lab trazendo algumas notícias dizendo que, em contato com fontes da indústria, a Nvidia está pedindo para parar ali a fabricação das placas devido à alta quantidade de placas no mercado. Então tem muitas placas e poucas pessoas querendo comprar. Não significa que eles vão simplesmente parar de fabricar os chips, mas pediram para parar, para dar segura um pouquinho a produção, para que a gente mantenha aqui o estoque em um nível razoável, porque senão eles acabam tendo que baixar o preço e aí também diminui a própria margem de lucro, tá? Isso ele especula que é muito provavelmente devido à situação econômica, as pessoas estão percebendo que o preço não está tão legal assim, estão segurando a compra e isso está afetando a indústria sim, tá? Ele também cita que a 7600 que eu acabei de citar para vocês já tem produtos finalizados para Computex. Os parceiros da AMD irão anunciar lá, ou seja, Sapphire, MSI, Asus, PowerColor e etc. Pessoal, espero que tenham gostado mais um resumão de notícias. Semana que vem volto com os reviews aqui no canal. Se inscrevam, deixem seu comentário. Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.